Olá, mega fãs, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com o Lucas. Eu puxei ele à força para gravar esse vídeo porque o Lucas não quer mais gravar comigo, né, Ao Lucas? contrário. Foi o contrário? Eu Foi? te desafiei. Foi, desafiou, me E ele desafiou. não aguentou, teve que gravar o vídeo. Até a Ana riu lá atrás da câmera, né? Porque Isso. o negócio foi sério aqui. Porque é o seguinte, gente. Estreou aí nos Estados Unidos o filme A Cor que Caiu do Céu, uma adaptação da obra de Lovecraft, né? O filme não chegou aqui no Brasil ainda, nem pergunte então como a gente assistiu. E não pergunte como você sabe o nome do filme em português também. É verdade, né? Porque na verdade eu sei, porque esse filme, ele é uma adaptação de um conto de Lovecraft. Sim. Que foi lançado aqui no Brasil, inclusive nesse box aqui da editora Cronos, que não está patrocinando esse vídeo. Mas poderia, Mas né? poderia estar patrocinando esse vídeo, né, editora Cronos, que vem aqui nesse primeiro volume aqui, justamente A Cor que Caiu do Céu. E é esse filme que a gente vai comentar aqui hoje. Mas antes, Lucas, faz o que antes de começar o vídeo aqui? Antes você precisa se inscrever aqui no canal, ativar o mega sino das notificações, deixar logo o seu gostei. Deixa eu gostei, cara. Deixa logo no início para não esquecer e deixa o seu comentário. Tem também as redes sociais, que é @MegaHeroOficial, Instagram, Twitter, Facebook, etc. E o site, não vai esquecer o site. Né? O site é importante porque tem diversas outras coisas que nós produzimos e lá você pode encontrar tudo. Exatamente. Sempre que tem uma obra inspirada em Lovecraft, eu faço questão de assistir, porque é muito difícil ter um filme ou uma série que consiga captar a essência do que você lê nos contos dele. Particularmente assim, eu acho que poucos filmes conseguiram essa proeza. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo com você. É porque é difícil. Ele faz descrições muito particulares e aguçadas, assim, faz umas misturas. Que é engraçado que daria para seria um prato cheio para um cineasta fazer, mas aparentemente não é tão fácil quanto parece, né? É porque quando você pega um conto dele, eu vou pegar o mais famoso, né, que é o Chamado Cthulhu. Ele tenta descrever as criaturas de uma maneira que não existe como você visualizar aquilo, né? São formas e seres que não fazem parte do seu imaginário, então você tem que fazer um exercício muito grande para entender o que ele está falando. O cenário também. Exatamente. Os cenários, etc. Ele faz ele passa uma boa parte descrevendo de maneira minuciosa, etc. E nem sempre... às vezes o cineasta também não tem tempo, ele tem que fazer a história correr, é uma adaptação para os cinemas. Então tem uma série de coisas que atravessam esse objetivo de conseguir fazer uma adaptação interessante, assim. Mas eu acho que o Richard Stanley ele conseguiu captar a essência. Apesar de ser um filme que é uma adaptação do conto, ele se passa nos tempos atuais, eu acho que ele foi fiel, ao mesmo tempo que convida uma pessoa que não conhece esse gênero e esse ritmo de filme a consumir Lovecraft. Eu acho que a adaptação é sempre algo complicado de se comentar, né? Como a gente já mencionou anteriormente, existe uma série de dificuldades que fazem com que os roteiristas e os cineastas tenham que fazer uma adaptação, às vezes, muito mais pensando no mercado ali, em que eles vão atingir, etc. Mas eu gostei do filme porque ele tem certas características que, digamos assim, tem o timbre lá, a marca do Lovecraft, né? Acho que certas características foram mantidas e ele teve um êxito, principalmente assim na segunda metade do filme, né? A gente tá aqui conceituando e tal, mas vamos contar a história. É o seguinte, a família Gardner, que vive lá numa casa no campo, uma família com uma série de problemas, já existem problemas nessa família, acaba tendo o seu cotidiano alterado depois que cai um misterioso objeto colorido do céu. E depois que esse objeto cai, uma série de eventos bizarros começam a acontecer entre eles e entre aquela região que circunda a casa. Sim, exatamente. Isso aí é logo no início do filme, né? É a premissa do filme. É claro que toda essa parte eles vão construindo essa família, né? Eles vão mostrando como eles se relacionam, quem são os personagens. Tem o Nicolas Cage. Tem o Nicolas Cage lá também, que assim, me surpreendeu até, porque eu achei que ele foi bem. Sobretudo porque o filme pedia certas coisas e ele conseguiu entregar. E aí nesse momento eles constroem essa família e essa sensação que eu achei bacana, tipo, de um estranhamento da normalidade. Sim, isso é muito legal, cara. E que às vezes o Tim Burton consegue fazer isso, esse cara conseguiu fazer isso. Então você tá vendo aí, a princípio parece uma família normal, tem um adolescente que tem uma criança menor, um pai e a mãe e tal, isso se relaciona, mas tem alguma coisa assim no limiar da frequência ali que você vai ter uma coisa estranha. Aí isso vai se desenvolvendo, aí o meteorito cai, aí as coisas começam a ficar cada vez mais rápidas. São potencializadas, né? Eu acho que tudo que estava enraizado ali neles, né, acaba vindo à tona. Uma coisa muito legal desse filme, que é muito semelhante às obras de Lovecraft, é que ela tem um narrador presente, que ao mesmo tempo é um personagem que é o Phillips, né? Ele é um pesquisador de lençóis freáticos, ele vai até essa cidade para estudar a água que aparentemente está com um teor diferente, está um pouco contaminada, e aí ele cria inclusive uma relação
com a família. Primeiro com a garota e depois ele vai conhecendo a família aos poucos. O legal desse personagem é que ele representa uma espécie de ceticismo ali, porque, digamos, todo mundo tem uma certa crença nas coisas. É a Scully do filme, né? A própria menina tem uma certa crença, apesar de ele conhecer, né? Isso é legal, ele conhece, tem um momento que ele faz um diálogo com ela, e ele representa essa parte. E é legal porque esse contraponto normalmente acontece nas obras do Lovecraft, às vezes nas adaptações ele está sempre presente, nesse elemento de ceticismo e de colocar em xeque a crença, né, das pessoas, ou ver o quanto aquela crença às vezes é sem sentido ou é menor em relação à imensidão da complexidade do universo. Né? E aí que entra, né, um filme de horror cósmico, né? Você tá ali no meio daquela situação e você não sabe como resolver aquilo, né? Tudo que está em volta é misterioso, é incerto, é impreciso. Então, o tempo inteiro no filme você não sabe o que vai acontecer. Inclusive eu tava assistindo com a Ana, assisti com a Ana primeiro. A todo momento, a cada cena, você pensa que vai acontecer alguma coisa e às vezes não acontece. Acho que mais não acontece do que acontece. Então, eu acho que pra quem gosta de um filme mais de jumpscare, o terror mais tradicional, não vai gostar muito da linha que esse filme segue. Não vai. Ele é muito parecido com filmes como O Enigma do Outro Mundo e o The Void, que também são filmes que brincam com esse estilo do horror cósmico, mas se você está procurando algo no nível Invocação do Mal ou Atividade Paranormal, não é o tipo de filme que você vai assistir. Porque, digamos assim, pra esse tipo de pessoa, o filme só vai começar em 1 hora. Exatamente. Vai passar 1 hora com um certo ritmo lento, Bem lento. Bem lento, e você vai ficar nessa sensação de estranhamento. Isso, de certa forma, eu achei interessante quando ele utilizou essa abordagem, mas ao longo do filme eu fiquei um pouco impaciente também. Porque você assim, tá, vamos, e aí, vamos chegar onde? Aí você tá, sabe, 40 minutos, você fala, já tô no segundo ato, o que tá acontecendo? Vamos ver. E eu acho que isso se deve também, por exemplo, eu fiquei meio intrigado com esse diretor, porque ele muitas vezes ele consegue soluções visuais interessantes para as coisas, inclusive com efeitos práticos. Muito legal isso que eu ia Porque comentar. o não mostrar, muitas vezes, é muito mais valioso do que o mostrar, e ele utiliza isso no filme. Mas em certos momentos ele mostra tipo uma CG meio esquisita, sabe? Low budget, uma parte lá de um gafanhoto. Sim. Eu falei, pô, cara, não precisava ter isso, entendeu? E tá lá no filme, e isso tá uma parte assim, antes da metade do filme, e você fica meio que se perguntando, vamos pra onde aqui com isso? Aí eu fiquei um pouco. O que esse cara tá fazendo, mas eu gostei no final do que... Sabe um outro lance, além desse ritmo? Esse tipo de filme, esse estilo, ele é pra incomodar. Ele é feito pra incomodar você. Então, em alguns momentos, você pode se sentir um desconforto. É super normal, tá, gente? Porque ele vai apresentando coisas que você não consegue compreender. E como você não compreende, você fica incomodado. E esse tipo de terror funciona mais comigo. Que tem uma certa coisa sórdida, sabe? Não é só... Não é o jumpscare. Inclusive tem uma parte no filme, nessa segunda metade, que você fica meio de cara, assim, uma situação que acontece com a família, com a mãe, com o menino. Ali... E você fica, sabe, porque aquilo ali vai, assim, profundo no simbólico do ser humano, cara. Aquilo ali mexe com você, mesmo se você saber. Você assiste aqui, você fica... Foi uma pegada... Você sente no corpo aquilo ali, porque... É muito... O cara que pensa aí é um cara sórdido mesmo, um cara perverso. Uma pegada meio Enigma do Outro Mundo, inclusive. O cara que entende a perversidade da humanidade e mostra isso pra você na tela. E não esconde. Não é na sombra que faz você tá parte do terror, isso mesmo. Eu queria destacar o Nicolas Cage, né? Eu fui ver esse filme primeiro por ele, porque o que acontece? Eu vi gente comentando na internet, vai ter um filme de Lovecraft com o Nicolas Cage. Porque ele que tá levando o grande nome no filme, ele que tentou alavancar, na verdade. E até foi bem aceito pela crítica norte-americana. Então, eu acho que o papel dele é crucial. Ele é um pai que tem uma relação muito conturbada com todas as pessoas da família, cara. E com as pessoas que também estão em volta ali da cidadezinha. Ele tem problema com a prefeita, ele não gosta dos repórteres que estão por ali. Ele, inclusive, pega um problema com o Philip, que isso não tem nada a ver com a história. Então, eu gostei do papel que ele desempenhou e não parece o Nicolas Cage que a gente está acostumado em ver nos últimos filmes que ele participou. Sim, porque tem cenas, inclusive, que são fortes. E eu acho que ele entregou legal ali naquele. Principalmente, como eu falei, na segunda metade do filme você vê. E o bacana é realmente essa relação familiar que vai se desenrolando e ao final você fica meio que estarrecido com aquilo tudo, né? Isso eu não quero. É difícil falar desse filme porque assim, qualquer coisa que você conte pode acabar estragando um pouco a experiência. Porque é um filme que tem reviravoltas, né? Sim. Tem reviravoltas, então eu sugiro vocês assistirem quão rápido vocês puderem assistir e depois deixar o seu comentário aqui no canal do Mega Hero, que a gente quer saber o que você achou. Tem um ponto importante também que é sobre a fotografia do filme. Então a fotografia tem momentos interessantes, né? Sobretudo porque o filme tem a ver com cor, né? Sim, é muito legal. Porque se você for pensar o seguinte, a cor aqui ficou com uma cor que veio do céu, então é um tipo de cor que a gente, inclusive Nicolas Cage tem um diálogo falando sobre isso.
que é uma cor que ele nunca viu. Exatamente. Né? E isso é muito difícil de representar, cara. Como é que você vai fazer isso? É. Uma frequência que o olho humano não consegue necessariamente captar. Então, como é que ele vai fazer isso para mostrar no cinema? É fácil, assim, que eu digo. É interessante o cara descrever, mas como você vai mostrar isso pro telespectador? Então, eu achei interessante que eles utilizaram cores, assim, o rosa, neon, né? Neon, e ficou umas saturações, assim. Eu achei que foi uma solução interessante, porque aquilo, de alguma forma, incomoda, né? Se você for pensar no filme, é como se ficasse irreal. Parece uma aurora boreal acontecendo ali. A realidade ela vai começando a se deteriorar e aquilo vai começando a ficar como se fosse um mundo fantástico ali, né? Inclusive, um menino comenta a um certo momento sobre como se fosse um buraco negro onde o espaço-tempo se distorce, etc. Eu acho que é um filme também que, inclusive, brinca muito com ficção científica. Claro, tem. Ele é bem mais ficção científica do que terror, se você for analisar grosso modo. Assim, por conta das soluções que eles trazem para as coisas, né? Ele tem o terror, sim, o terror é presente, mas eu acho que as soluções eles tentam buscar dentro da ficção científica, o que é legal também, eu gosto muito quando eles seguem por esse caminho. E esse lance das cores eu gostei muito, os efeitos práticos estão bem legais quando eles utilizam. Sim, O CG, quando eles tentam utilizar, é um pouco tímido, né? Eu acho que por conta do orçamento também. Acho que por conta do orçamento. Mas é isso que eu fico me perguntando. Assim, tem horas que tudo bem. Meio que tinha que usar um efeito digital, etc. Tem orçamento baixo, não vai ficar tão legal, mas tudo bem. Mas acho que tinha horas que não precisava. E ele utilizou bem os efeitos práticos. É isso que eu fiquei assim, porque o cara não teve uma outra solução aqui. Ele tem uma hora mesmo que tem uma cena no poço, sabe? E ele filma a menina no poço, ele fica filmando a reação dela. Então, sabe? Então aquilo ali já era o suficiente naquela cena, provavelmente, né? E sabe uma coisa interessante? O pessoal gostou do filme, então isso é um bom sinal. Talvez outras adaptações de Lovecraft venham a acontecer ou no cinema, ou em televisão, enfim, em seriado. Então vamos torcer que outras obras apareçam. Não esquece de seguir o Mega Hero nas redes sociais, como o Lucas falou, acessar o nosso site e comenta aqui embaixo qual outro filme de horror cósmico vocês gostariam de ver aqui no Mega Hero, a gente comentando. Eu, o Lucas, o Ana, enfim, o Alexandre, o Dudu, qualquer um pode comentar. E é isso, nos vemos no próximo vídeo e desperte herói, que é você.